Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Estamos de volta com um novo episódio do Canal Barbeiragem. Aqui o seu sonho nos motiva. Para quem não me conhece, eu sou o Quinho. E hoje é um dia muito especial. Além de barbeiro, além de empreendedor e sonhador, eu também sou instrutor de beach tênis. E nada melhor como o nosso primeiro convidado do beach tênis, Gui Prata, a lenda do beach tênis nacional. A lenda, eu adorei a lenda. Eu gostei. Vários amigos consideram isso. Então, eu não podia perder a oportunidade. Ed, muito obrigado aos amigos aí pela lembrança. Quero agradecer aqui o canal Barbeiragem e a você aqui, obviamente, pelo carinho, por ter me convidado. Fico lisonjeado de ser o primeiro do Beach Tennis a estar aqui com vocês. Espero que venham muitos outros para que as minhas opiniões não sejam as únicas que o pessoal que acompanha possa ter sobre Beach Tennis. E você está de parabéns pelo trabalho e vamos que vamos. Só não pode me fazer chorar muito, meu irmão, por favor. Então vamos começar na primeira. Vou levantar a primeira bola, né? Que sabe que se levantar a bola no beach tênis, já era. Já era. Quem é o Gui Prata? Nossa, essa é aquela pergunta talvez mais difícil para qualquer ser humano, né? Quando a gente pensa assim, quem é o Gui Prata, o que é o Gui Prata, o que o Gui Prata representa. Bem, eu gosto de falar primeiro, vou começar. Eu sou filho da Dulce e do Jorge Prata Pereira Alves, Dulce Borges Alves, e toda a minha história começa aí. Então é importante que todo mundo entenda, meu pai e minha mãe são a base de tudo que eu me tornei, de tudo que eu sou, pro bem que eu posso fazer para outras pessoas, e então eu quero agradecer os dois, porque sem eles eu não estaria aqui e não teria chegado onde eu cheguei. Meus irmãos Marcelo e Daniel Prata Pereira Alves, eu sou o mais velho de uma família de 3 irmãos. A gente nasceu no Rio de Janeiro, toda a família. Meu pai é de Sergipe, mas minha mãe é carioca. Hoje eu sou um empresário, sou eternamente um professor. A paixão de vida é ensinar. Eu adoro ensinar, mas eu me tornei um microempresário hoje. Que mais? De novo, é super difícil falar de micro não, um mega empresário. Nós vamos chegar lá. É um mega empresário pelo tamanho que não só você representa para o esporte, mas quem é o seu parceiro, né? Quem você fez essa parceria? Que mais sobre mim? Eu sou um ex-tenista, consegui estudar nos Estados Unidos por causa do tênis, me formei em 2004 em administração nos Estados Unidos. Fiquei nos Estados Unidos entre 2001 e 2005, comecei a fazer um MBA nos Estados Unidos também, já não jogando tênis, já como assistente técnico de uma faculdade. Infelizmente o MBA eu não terminei, a pós-graduação não terminei a faculdade, mas não terminei o MBA. Voltei para o Brasil em 2005, sempre com a vontade de trabalhar fora. Negócio interessante da nossa vida, né? De não trabalhar com esporte, de não ser professor, coisas da vida da gente, viagens que a nossa cabeça nos cria durante a nossa formação. A nossa estada nesse mundo. Então, voltei, tentei trabalhar com o que eu me formei, que era administração, com especialização em comércio exterior, e sempre esbarrei, porque eu não tinha experiência. E aí eu acho que durante aqui, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, nos anos dos Estados Unidos, foram anos muito duros lá em casa, em termos de grana, de realidade financeira. Qual bairro você? A gente cresceu em Copacabana, sim. Moramos 5 anos em Alagoas, entre 89 e 94, a gente morou em Alagoas, e depois voltamos e moramos o resto da vida toda no Maitá. Meus pais têm um apartamento no Maitá e virou nosso centro, nosso quartel-general. Quartel-general, literalmente. Meus pais moram lá ainda. Quer dizer, hoje minha irmã está morando lá, meus pais moram mais no Nordeste. E o que mais? Voltei para o Brasil, não consegui trabalhar no que eu queria. Estava muito pesado, até mais pesado que eu estou hoje, por incrível que pareça. E fui jogar um torneio de tênis para ver se eu me empolgava em pelo menos voltar a manter uma parte física. E em 2007, quando eu joguei esse torneio, um dos meus ex-técnicos, antes de eu ir para os Estados Unidos, soube que eu estava no Brasil e me convidou para começar a dar treino junto com ele na escola dele, só na parte da manhã. E aí voltei pro esporte, só que eu acho que eu voltei pro esporte com um background de administração. No Brasil, você era um atleta de que classe no tênis?
Eu joguei tênis profissional durante um tempo, foi obviamente, profissional. não no mesmo nível do beach tênis. É verdade que eu tenho essa curiosidade. Nunca fiz essa pergunta para ninguém, mas é uma curiosidade que eu tenho. Eu amo tênis, eu amo todos os esportes. Se deixar, eu fico em casa assistindo. É verdade que o tênis universitário americano tem um nível Fortíssimo. praticamente igual. Não vou dizer igual porque a mentalidade é diferente e lá o profissional, o nome já diz, profissional. Mas é verdade que teriam ali vários talentos que jogariam Com tranquilamente. certeza. Vários jogadores que jogariam, alguns até jogam, né? Tem histórias aí famosas. O John Isner, que é um top 20, top 25 do mundo, saiu da faculdade e foi jogar profissional. Tem outros casos também. O Blake, também outro americano, que foi, acho que chegou a ser top 10, eu não lembro, mas com certeza foi top 20 do mundo, que saiu da faculdade e foi jogar o profissional. O nível o jogador universitário americano, ele se depara com todos os grandes jogadores que não se tornaram profissionais ou que ainda não se tornaram profissionais. Que vai muito cedo para lá, né? A pessoa chega com 18, 19, 20 anos para jogar. Então, o nível é fortíssimo, mas eu tenho que ser bem honesto que a comparação com o nível profissional é completamente fora da caixa, porque o profissional realmente é um nível fora da E realidade. o tênis é um dos esportes mais difíceis. O tênis, segundo a Sports Illustrated, é o quarto esporte mais difícil do mundo. É uma edição de 2002 ou 2003. Eles fizeram uma comparação. Agora, suspeito um pouco, porque é uma comparação... Quais são os por três uma- primeiros? O primeiro era o golfe, eu acho que o segundo era o beisebol, o terceiro eu não lembro, e o quarto era o tênis. Só que a gente tem que sempre tentar comparar as informações. É uma revista americana, obviamente considerou os principais esportes americanos. A gente sabe que tem outros esportes ao redor do mundo, mas esporte com bola, o ranking naquela edição foi que o golfe era o primeiro, o segundo era o beisebol e o quarto era o tênis. E eu comecei a jogar golfe recentemente. Sério? E eu vou te falar um negócio. É difícil? É desafiante. É um jogo que só depende de você, mas eu não tiro o mérito dessa reportagem. Porque qualquer variação na hora do impacto com a bola faz uma diferença muito grande. E realmente, vento, condições climáticas é um negócio sensacional. Então, eu realmente, da mesma maneira que eu questiono um pouquinho, porque você tem outros esportes muito difíceis que talvez não estivessem sendo considerados nessa pesquisa, eu também dou mérito agora porque eu já experimentei o golfe e já tentei bater algumas bolas de beisebol quando eu estava na faculdade. E é bem difícil, a bola vem muito rápido, o bastão Variando. é impressionante. Então, mas o tênis tem os seus milindres também, os seus segredos, né? O tênis você nunca bate duas bolas iguais. Ninguém nunca pensou nisso. Por mais parecida que a bola venha, ela nunca é igual à anterior. Tá entendendo? Então são situações extremamente diversas no tênis. O kick da bola é uma coisa sensacional, porque ela pode quicar e fazer diferentes efeitos, diferentes direções. O piso, né, O também. piso influi demais. Então, o tênis é um esporte desafiante e, na minha opinião, poderia ser muito mais desenvolvido a nível nacional. Por N Todos os situações. esportes. Com certeza. Mas o tênis, como eu sou Tem que tenista, e o puxar. tênis me deu esse caminho que a vida me trouxe. Então você, pelo que a gente pode ver, você é um multiatleta também. Você é um amante do esporte como um todo. Ah, com certeza. E qual era o Principalmente... seu maior sonho, assim, de moleque? Olha, eu comecei jogando futebol de salão na BB. Nasci dentro do clube. Meu pai tenista, meu avô tenista. Então, obviamente, eu não posso negar que o meu sonho sempre foi ser tenista. Tenista. Mas eu tive os primeiros contatos reais com competição com futebol de salão. Em 88, cara. Eu tinha 9 anos, de 8 para 9 anos de idade. Minha carteira de identidade até hoje, se eu tivesse com ela aqui, você ia ver que ela é assinada em 88, um negócio bizarro. Mas ser um jogador de tênis, obviamente, e em algum momento ali da minha adolescência, apesar de não ser um craque de bola, eu faço tudo certinho na bola. E aí você país do futebol, então não posso dizer que eu nunca sonhei em ser um jogador de futebol, mas nunca joguei futebol para nem tentar isso, tá? Então esses eram os meus dois sonhos como atleta e, obviamente, quando a gente é criança, é o sonho que a gente tem, não tem outro, né? É o mais fácil, entre aspas. Porque eu tenho uma tese de que, mas todo ser humano já chutou uma bola ou já brincou com a raquete. Não tenho dúvida disso. Né? Não tenho Porque dúvida disso. é meio que um movimento natural.
começa a engatinhar, daqui a pouco tá andando, vai dar um chute, vai pegar uma raquete. Perfeito. Então, Em especial no Brasil, né? no Brasil, como você falou, nos Estados Unidos é outra cultura, Perfeito. é outra realidade, né? Tanto que o futebol lá, o feminino é melhor do que o masculino. Perfeito, perfeito. Não é isso? Então, assim, e aí você falou do professor que te levou para o tênis, e qual foi o primeiro contato com o beach tênis? Com o beach tênis. Em 2008, dezembro de 2008. Foi quando o beach tênis chegou no Brasil? No ano que o beach tênis chegou no Brasil, mas alguns meses depois que ele tinha chegado. O convite veio, eu não lembro realmente quem me convidou, era algum. O beach tênis foi trazido para o Brasil pelo Adão e pelo Leopoldo. E o Adão era apto de cadeira de tênis, não conhecia todos os tenistas do estado do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro. E algum desses conhecidos me conhecia e me levou para jogar o beach tênis. E eu sempre falo quando alguém me pergunta que eu joguei as 3 primeiras vezes e eu odiei jogar o beach tênis. Sério? Mas aí é importante que as pessoas entendam. Naquela época você não tinha tanto acesso à internet, obviamente, e o beach tênis era um esporte oriundo da Itália que basicamente se jogava só na Itália. Então não tinha muito, mesmo acesso que se tinha à internet, não se tinha muita informação. Então a gente, naquela época, éramos tenistas jogando beach tênis sem informação. A gente sacava e ficava parado. O jogo ficava muito lento. E aí realmente não deu liga na minha cabeça. Naquela época, eu trabalhava 12 horas dando aula de tênis por dia, quase, de segunda a quinta-feira. Sexta eu trabalhava um pouco menos e trabalhava sábado de 7 a meio-dia, dando aula. Então, o meu tempo de folga era sábado à tarde e domingo. O que eu gostava de fazer? Eu já não estava pegando onda, mas de vez em quando eu pegava umas ondinhas e jogava altinha. Naquela época? Porque na Zona Sul a altinha sempre foi forte, nunca acabou. Essa é a grande verdade. Hoje polarizou. Hoje virou uma mega atividade, uma brincadeira e um business, né? Com certeza, que transcende até a praia, né? Sair. Muito. Então, eu adorava. Eu já não estava jogando futevôlei, mas eu adorava e nunca fui craque não, tá, galera? Longe de mim. Eu brincava, era amador, mas fazia minha cabeça. Contando aqui, você falou fácil 7 esportes aí. Com certeza. Né? E com o golfe novo, acho que são 8. Não, eu fiz bastante coisa. Joguei vôlei de praia, joguei futevôlei. Nunca fui muito fã de handball, mas eu acho que é um esporte bonito. Mas eu não me dava com handball, não me acertava no handball. Basquete, obviamente, a altura não ajudava, mas a gente fazia aula de basquete na educação física e jogava basquete lá. Joguei bastante coisa, bastante coisa. Muito e aí, legal. A terceira vez, foi um domingo, nesse mês de dezembro de 2008, a terceira vez que eu joguei, o Gianluca me viu jogando. E a gente não sabia jogar. Ali no Ipanema 500. Não era ali, não foi aí ali, não? São histórias... É bom são isso aí pra histórias esclarecer. do beach tênis. O beach tênis chegou no Brasil por intermédio do Adão e do Leopoldo. O Gianluca também estava no Brasil naquela época. E esse grupo de beach tenistas que começou a jogar mais ou menos na minha época ali, novembro, dezembro de 2008, foi um grupo que o Adão e o Leopoldo começaram a organizar redes em frente ao Country Club, onde hoje é a escola da Joana, a Meta. Um abraço, Joana, gosto muito de você. E ali foi o primeiro contato que eu tive e foi o primeiro ponto de final de semana, talvez a primeira rede realmente que foi montada com algum tipo de regularidade. E ali é que eu acho que realmente o beach tennis começou a se desenvolver concomitantemente com o Luca, que começou a desenvolver o projeto dele no Ipanema 500, mas durante a semana. Final de semana, esse grupo ia pra lá e jogava. Não tinha 2 ou 3 redes. A galera não tinha muito acesso a material, não tinha bola, não tinha raquete. Então, foi um momento super legal. E na terceira vez que eu joguei, ele me viu jogando. Aí nunca mais eu vou tomando aquela cervejinha ali depois no quiosque. Não volto mais, não gostei. Eu gosto de jogar minha altinha lá. E ele me ligou 84 vezes naquela semana. E todas as pessoas que conhecem essa história, eu nunca erro 84 vezes. Obviamente é um exagero, mas eu nunca troco 84 vezes. E ele me trouxe de volta para o esporte, eu comecei a jogar, e já com um pouco mais de sabedoria, com um pouco mais de informação, o esporte entrou É que nem a gente brinca, tem um mosquitinho que quando ele te pega, você começa a jogar beach tennis, você se apaixona pelo esporte. E não deu outra, a partir dali eu virei
abri mão da minha altinha, abri mão do meu surf, e todo o tempo vago que eu tinha na semana, eu jogava beach tennis, que era sábado e domingo, final de tarde. E foi aí que eu comecei a jogar beach tennis, e 6 meses depois já estava jogando uma Copa do Mundo, representando o Brasil, na Itália, em 2009. Que ali foi o... Já foi o primeiro título em 2009 ou não? Não, não. O meu 2009 a gente foi terceiro colocado na Copa do Mundo, lá da IFBT, naquela Itália época. ganhou. Itália ganhou, o segundo foi a França e o terceiro foi o Brasil. E aí, obviamente, aquela sorte do sorteio, né? A gente Do caiu, chaveamento. exatamente. A gente caiu com a Itália na semifinal e aí não teve chance nenhuma contra a França. O Dream Team, né? Que Devia ser o Dream Team. Cara, quando a gente chegou na Itália, em 2009, e talvez por isso até que a gente sonhava que alguma coisa parecida com aquilo pudesse acontecer no Brasil. Aconteceu 10 vezes mais, Acho que mais de 10, hein? muito, muito mais. Mas quando a gente chegou na Itália, obviamente numa uma região muito restrita da Itália, o beach tennis ficou restrito a uma região da Itália, o beach tennis não se multiplicou pelo resto do país, ficou ali restrito. A gente pôs em Bolonha, de Bolonha a gente vai para Marina de Ravenna, e ali era a meca do beach tennis da Itália, Marina de Ravenna, Rimini. E foi uma surpresa muito legal, porque naquela época, o que você via no Brasil, na areia do Brasil? Principalmente, vamos botar aqui no Rio de Janeiro. Você via um monte de quadra de vôlei e um monte de quadra de futebol. Beach tennis não existia, né? Ou ainda existia, digamos assim. E quando a gente chega lá, você imagina lá os que eu acho que são chamados de banhos. Banho 1, banho 2, tá? E a gente foi jogar num banho lá, o campeonato era naquele quiosque. E a primeira coisa, quando eu entrei ali, saí do estacionamento e entrei no quiosque, passei aquela parte de estrutura que eu pude ver a praia, eu olhei para um lado, olhei para o outro, um monte de quiosque, cada quiosque com 10, 15 quadros, mas todas de beach tênis. Não tinha quadra de vôlei, era uma quadra de vôlei a cada 15. E aquilo meio que marcou. Falei, cara, o que é isso? Aí vários posters dos principais jogadores. Quer dizer, existia uma indústria, existia o ídolo. E aquilo ali, até arrepio, cara. Aquilo ali realmente foi E quem eram os caras nessa época? Nessa época você já tinha o Mingosa Marighella. Melicone, que eu sou fanzaço. Tinha um Calbucci em ascensão. Começando. Você tinha o Gambi, que é um dos caras mais respeitados no beach tennis italiano. Aquele carequinha, o Ponzi não, Conte. Tem um carequinha que jogava muito. Um carequinha que jogava muito. Não tô ligado. Mas esses foram os nomes que mais... Garavini já tava nessa? Garavini já tava, mas aí, o que acontecia naquela época é que não era unificado o beach tennis. E a gente entende que o beach tennis tem muito essas brigas de que federação controla, qual é a melhor federação. Bem, naquela época não era unificado o beach tennis. Então, era interessante que esse campeonato mundial que a gente jogou era organizado pelo pessoal da IFBT, que era patrocinado, eu não lembro as marcas exatas, mas eu sei que era MBT e King. E aqui no Brasil, as primeiras jaquetes que a gente teve acesso, o italiano trouxe, eram todas Vision. Ele trouxe literalmente na mala da viagem e começou a vender aqui no Brasil. Ninguém tinha raquete, começamos a comprar e eram todas Vision. E aí eu já senti a primeira dificuldade do beach tennis. Eu cheguei para jogar com a raquete Vision e não podia jogar com a raquete Vision. Eles me deram uma MBT para eu jogar. Tinha isso? De não poder jogar com outra marca? Exatamente. E com quem você foi nesse primeiro campeonato? Esse primeiro campeonato foi... O meu parceiro no masculino era o Adão Chagas. Ah, sim. Obrigado por ter trazido o esporte para o Brasil. Obrigado pelo trabalho. Joana e Samantha. Então, Joana e Samantha já estavam lá. Joana já tinha ido em 2008 com outra equipe. E foi Joana e Samantha, Guilherme Prata e Adão. E a gente se sagrou terceiro colocado. Aí o Vini já estava começando a jogar beach tennis nessa época, mas não foi nesse Mundial. E quando a gente volta para o Brasil, o Vini começa a ficar mais forte, até que no final do ano a gente decide jogar junto. E aí começa essa parceria que ficou Joana e Samantha, Guilherme Prata e Vini viajando o mundo, desbravando o mundo, conhecendo e jogando beach tennis ao redor do mundo e no Brasil também. Pô, muito interessante
foi o que eu falei para você em off, né? Eu pelo menos já ouvi muitas histórias. Outra coisa é ouvir a história contada Hum. por quem vivenciou. E isso é muito rico para a galera que hoje, graças a Deus, tem um boom do nosso esporte. Mas eu espero que isso aqui muita gente veja para saber a real. Porque sempre fica aquela de que foi um, foi outro, e você é história viva do beach tennis. Eu gosto sempre de falar que eu vivi. Eu tento narrar o que eu vivi e o que eu lembro, né? A gente está falando de 2008, hoje estamos em 2022, quase 23. Então, às vezes, a história pode ser contada diferente por uma pessoa que viveu diferente ou lembra de outras coisas. Mas dentro do que eu lembro, eu só tenho a agradecer. Tivemos dificuldades lá no começo, inclusive antes de ir para o Mundial. Mas eu acho que não é um papo pra gente entrar hoje. Acho que hoje é good vibes Sim, isso aí. e vamos pra frente. E levantar outra bola, né? Os títulos, cara, títulos que eu acredito muito que ganhar é hábito e perder é hábito, mas ganhar é bom demais, irmão. Diz aí aquele, não vamos botar 3 que é muito, vou botar 2, um mundial, lógico, e qual é o outro título assim que sempre tem aquele jogo, né, cara? Sempre tem, porque dentro do jogo ali ninguém sabe o que tá passando. Se tá sentindo cãibra, se tá com algum problema, se não dormiu direito, se... Ninguém. Eu tenho uma coisa, eu não sei se ganhar é bom demais, mas pra mim, perder é ruim demais. Eu Eu odeio perder, eu não gosto de perder. Vamos jogar para o ímpar, eu não gosto de também perder não para o ímpar. gosto. Eu aceito a derrota, mas não gosto de perder. Aceito pelo simples fato de que a gente cresce muito mais com a derrota, né? E a gente é feito mais de derrota do que de A vitória. gente perde muito mais do que a gente ganha. Então, isso é vida. Se eu não me engano, vitória é 15 a 30%, o resto é derrota, irmão. E é ali que ganha casca. Eu tenho, infelizmente, obviamente, as lesões que eu tive e também a minha opção por ir para o mercado empresarial, investir na minha empresa, investir nas minhas parcerias, eu não tive uma vida muito longa como competidor dentro do beach tennis. Eu comecei a jogar em 2008, final de 2008. 2014 eu meio que me aposento. Mas uma peculiaridade, esses 4 ou 5 anos de beach tennis que eu tive, vamos botar 3 a 4 realmente competitivos, eu ganhei muito mais do que eu perdi. Então eu, infelizmente, não tive essa aprendizagem tão grande, talvez pudesse ter tido mais. Hoje eu perco muito mais do que eu ganho, obviamente. Às vezes eu vou jogar um torneio e detesto, mas eu perco mais, mas eu também tenho que entender que tá ali jogando Já é uma vitória. já é uma vitória. Hoje em dia, com tudo que aconteceu comigo fisicamente, consegui ir lá jogar um jogo, agora eu jogo um jogo. Fui jogar um torneio em Brasília recentemente. Quero agradecer até o Paulo pelo convite, Paulo Bezerra lá de Brasília. E joguei o torneio de Brasília. Brasília é muito quente, é seco. E a gente jogou o primeiro set, perdemos 6-0, ganhamos o segundo 6-3, tivemos match point no terceiro, mas perdemos o jogo. Qualify, primeira ronda do Qualify. Pra mim já era difícil, mas realidades e momentos de vida são diferentes. Tava feliz de estar ali. Tava feliz que alguém lembrou de me convidar pra jogar um torneio. Atmosfera. Eu adoro. Quando eu vejo olho no olho ali que o sangue... E quase ganhamos o jogo. Mas eu fiquei 2 dias sem andar depois do jogo. Essa é a verdade. Ninguém sabia disso. Não, ninguém sabe isso. Só sabe quem sente, né? Não tem jeito. Fiquei 2 dias. O dia seguinte, eu tava hospedado na casa do meu grande amigo Alexandre Grangeiro lá. Cara, pra sair da cama, parecia que eu precisava de uma bengalinha Carvalhão, ali. Carvalhão. Hoje é um carvalhão mesmo, né? Porque 100 quilos não é todo dia que a gente tem, mas é verdade. Então, um prazer aquele torneio, mas a dor depois daquilo, e você, pelo jeito, também passou por várias contusões. Então, hoje jogar dói. Ontem eu joguei. Ontem eu tava na arena, um grupo de amigos alugou a quadra lá e... Pô, Gui, vamos bater uma bolinha. Joguei 5 sets. Hoje, meus 2 calcanhares, eu tô com lesão dos tendões. Cara, tá uma bola. Então, eu saio da cama pra ir no banheiro, tipo... Tem que demorar um tempinho pro sangue circular. Então, são realidades que só o esporte te dá, mas só você vive. Então, essa é uma grande verdade. O que o esporte te dá depois que você ganha um torneio, depois que você perde um torneio, ou só você vive aquele momento, mas o importante, quando você chega naquele momento, tem muita coisa para trás. Tem muita coisa que você viveu, que você aprendeu, que você apanhou, que você investiu.
coisas que você perdeu, situações às vezes que você não tem mais, porque você optou por tentar viver aquele momento. Então, realmente, o esporte te dá experiências, mas só você vive essas experiências. E às vezes elas são muito doloridas e algumas vezes elas são muito bem. A recíproca é boa. Você ganhou um torneio, você teve disposição. Então, eu gosto o esporte é uma universidade. Ele sempre te ensina alguma coisa, seja coisas boas, às vezes um lado ruim. Eu, por exemplo, tenho um lado péssimo. Eu, quando perco um jogo, eu preciso de 10 a 15 minutos para voltar. Nesse espaço, eu sair da quadra até 15, 20 minutos depois desse jogo, eu sou um monstro. Eu não quero falar com ninguém. Quem fala comigo, eu explodo. Perdi alguns amigos na minha carreira, porque aquelas pessoas... tem a própria... Sabe? Aqui próximo. O jogo era aqui agora. Próximo, só Deus sabe quando é que vai ser. Se eu vou ter outra chance de estar aqui para ganhar do cara, para ser campeão mundial, entendeu? Ou ganhar uma semifinal de torneio grande. Então, acho que a gente tem que tirar aprendizados. A derrota dói demais, mas a derrota é parte do esporte. O esporte realmente é um caminho que as pessoas precisam entender que pode mudar a vida de muita gente. Pô, agora você falando isso me fez lembrar das minhas crianças lá de Caracol, irmão. Você conhece o projeto, né? Alô, Val. Alô, Keila. Alô, todo mundo de Caracol. Eu fico muito emocionado com isso, porque Deus pôs Caracol na minha vida em plena pandemia, irmão. Aquele momento, né, que tudo fechou. Uhum. E eu tinha acabado de me lesionar pela enésima vez em Teresópolis, jogando com o nosso amigo Ulisses. Tive uma ruptura parcial. Um abraço, Ulisses. Tive uma ruptura parcial do ligamento do joelho direito. Nossa. Tava muito mal de cabeça, e veio a pandemia. Aí eu me revoltei, botei tudo para vender. Essa história é muito interessante. Botei tudo para vender. E algumas coisas eu dei. E uma raquete em questão eu botei para vender, aí entraram em contato. E a moça falando comigo, querendo comprar a raquete, mas eu sentindo algo diferente na voz dela, e eu perguntei, de onde a senhora é? Ela? Eu sou de Mato Grosso do Sul. Eu, pô, que legal, já chegou em Campo Grande? Não, eu sou de Caracol. Eu, como assim, Caracol? Caracol, 400 km da capital. Eu falei, mas eu nunca ouvi falar da cidade. Aí me contou lá a história, que a história é bem longa. E chegou no final, ela, quanto você vai me cobrar pela raquete? Eu falei, depois de tudo que a senhora me contou, não tem como te cobrar nada. Como é que eu vou te cobrar alguma coisa? E eu falei uma frase para ela, Gui, que eu falei assim, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho amigos. Aí eu acionei alguns amigos, inclusive você, Nunan, o Marcelo da BT Extreme de São Paulo. Poxa, a gente conseguiu mandar um monte de coisa. Que bom, que bom. E uma bolinha tá mudando a história de uma cidade, irmão. De 5.800 habitantes. Perfeito. Cara, o esporte é a salvação. Uma das, né? E se tivesse um pouco de boa vontade, cara, quantos... Agora a gente tem o Piu-Piu no 200 metros, né? De vez em quando aparece um Guga, mas é um esporte mais elitizado. Mas quantos atletas tem por aí? O Brasil tem, não só atletas, né? O atleta, a gente tá falando de esporte isso aí, é a nossa vida, mas o Brasil tem cientistas, o Brasil tem vários. pesquisadores, o Brasil tem gênios que não têm a oportunidade de chegar onde deveriam. Eu fico feliz demais de escutar. Eu ajudei um projeto em Campo Grande. Campo Grande começou o beach tennis há muitos anos atrás, através do Tony lá. Tony, amigo Tony, vou exatamente. visitá-lo. Levou cursos de capacitação da CBT há muitos anos atrás. De lá tem a família Echeverria também, que é a Rafaela e a Silvia. Um projeto muito interessante. Tem o Leonardo e a Luzélia, que introduziram o beach tennis em escolas, com quadra de cimento. Muitos anos atrás eu doei bastante coisa para alguns projetos lá, não tanto quanto eu poderia ou tanto quanto eu conseguiria se eu tivesse me envolvido mais com as outras pessoas, mas naquela época o beach tennis era bem menor também. Então, eu acho a tua iniciativa maravilhosa, mas eu gostaria de falar uma coisa. Essa bola que você se refere, aquela raquete ali, tá mudando a vida do Brasil. Tá mudando a vida de muita gente. É uma possibilidade. Eu gosto de brincar quando eu tô dando palestra que o beach tennis é o segundo esporte mais inclusivo do mundo.
Pra mim é o primeiro. Porque todas as idades, todas as cores. Mas todo mundo caminha. Mas outro dia eu até recebi uma crítica, porque não é necessariamente todo mundo que caminha. Eu peço desculpas, mas num grande cenário, eu considero sim o beach tennis o segundo esporte mais inclusivo do mundo, mas definitivamente o esporte mais alegre de se fazer do mundo. O beach tennis ele transcende a alegria. O beach tennis é um esporte que você começa a jogar, você se sente mais capaz, você se sente mais feliz. Quando você tira, e vamos começar, obviamente, a maior parte em areia, mas verdade seja dita, quando você tira aquele tênis e pisa na areia, ou em alguns lugares na grama, e começa a jogar um ponto que seja, consegue ganhar de alguém, ou até perder de alguém, você se sente apto a fazer. Quantas pessoas você conhece hoje no beach tennis? Você falou que dá aula de beach também, que vão ali assistir às vezes o marido, ou vão levar o filho, e você, pô, vem aqui bater, parece que você tá chamando a pessoa para um desafio mortal, mas depois que ela bate naquela bolinha, o rosto dela faz assim. Gente, eu consegui bater na bolinha por cima da rede dentro da quadra. Então, eu queria, se você me permite, agregar alguma coisa à tua colocação. A tua colocação foi muito feliz. A bola tá mudando uma cidade inteira. Você me falou que é a cidade que o esporte que mais se pratica em Caracol é o beach tennis. Tá mudando a vida de muito brasileiro por aí. O beach tennis está sendo jogado do Amapá está sendo jogado no Brasil inteiro. Você joga em Roraima, você joga em Mato Grosso, você joga no Sul, você joga no Sudeste, você joga no Centro-Oeste, você joga em lugares, até no Amazonas já chegou. Então, talvez, uma das maiores ou a maior ferramenta para você mudar a vida das pessoas é o esporte. Eu sou muito feliz de ter participado um pouquinho. Tem lá um pouquinho da areia que fez a parede, tem um pouquinho da minha ajuda. E fico feliz com a tua ajuda, Caracol. E eu acho que vai muito longe. Talvez, quem sabe, um dia saia um grande campeão desse projeto das meninas. Um abraço para elas, parabéns. Eu sempre brinco o seguinte, o pessoal que me conhece, cara, quando é que tu vai me chamar para jogar o beach tennis e tudo? Agora envolvido com essas coisas, não tem dado tempo. Mas eu sempre falo o seguinte, não vai. Aí a pessoa já, como assim? Você joga o beach tennis, tá falando para não ir? Não vai. Não pisa na areia. Não pega a raquete. Que aí você faz aquela chave diferente na cabeça. A pessoa vem me perguntando achando que eu vou falar bem do esporte. Só que eu já dou ela, como assim? Não vai porque você não vai conseguir sair. Perfeito. O esporte, cara, é louco. Isso que você falou, eu consegui visualizar várias pessoas. Não, muita gente, cara. Se você for parar a pensar quantas pessoas o beach tennis mudou a vida, é um absurdo. Quantas pessoas, novos horizontes foram abertos. Eu quero até, se você me permite, Fica 30 à vontade, segundos. tá louco. A semana foi super legal. A gente foi pro interior do estado do Rio de Janeiro, com a ajuda do Sesc, para fazer lançamentos de quadras em lugares super difíceis, que o pessoal tem difícil acesso à atividade. Mas hoje é um dia muito interessante, porque um dos meninos que eu considero quase um filho, hoje ele está concretizando um sonho, que é ir jogar beach tennis na Europa. É o Juninho, quero mandar um abraço para ele. Não sei. Cara, já fiquei arrepiado aqui porque me contaram essa história, já conectou. Essa história é sensacional. Essa história, você não vai olhar para mim, não. Já tá emocionado também. Não, essa história é lá. Não vou chorar. Essa história é lá. O Juninho é um grande garoto. Eu só posso dizer que eu sei que o beach tennis transformou a vida dele. E hoje ele tá concretizando o sonho. Ele é um baita professor de beach tennis, mas o sonho é ser jogador, como era o meu e de todos esses meninos que estão vindo agora. Então eu quero dar parabéns para ele por toda a perseverança que ele teve. Tá indo para a Europa hoje com a ajuda de pessoas que o patrocinam. E é um dia muito especial, porque é uma vitória dele que eu tenho certeza que vai servir um dia de esperança, de espelho para outros. Eu já quero ele aqui. Perfeito, Na dia volta. trago. Só que aquilo, eu quero que você conte quem é o Juninho, como começou, porque me contaram. Tá. E eu não tô ouvindo da tua boca, eu quero ouvir da tua boca. Tá. Essa história Juninho, é sensacional. Juninho é um menino que a gente abriu a escola, se eu não me engano, em 2010 ou 2011. E Qual escola? Fala o bem. Clube Pra Esportes foi uma opção, a gente abriu a escola. Foi até uma opção, naquela época eu conversei com a minha
naquela época, namorava, perguntei, olha, vou fazer o meu MBA em marketing, em esporte, em gerenciamento esportivo. Ou eu abro a escola. Porque era um investimento, naquela época não tinha aluno, só os grandes famosos davam aula, mas eu dava aula de tênis, então eu não dava aula de beach tênis. Vamos abrir a escola, o negócio tá crescendo, me custou 48 mil reais aquele ano. Porque eu tive que pagar 2 professores por turno e eu arrecadei menos de 20, mas eu vi que estava crescendo. E no segundo ou terceiro ano de escola, a gente era a única escola noturna do Rio de Janeiro, naquela época. Então o negócio estava mamando, a gente tinha dias que tinha 6 quadras rolando, não no primeiro ano, mas já no segundo, terceiro. E a gente tinha um grupinho de crianças que pagavam. Eu acho que era das 7 às 8 horas da noite. Os pais traziam, eles faziam treino com a gente e iam embora. E veio esse menininho, pequenininho, andava com um relógio dourado, a gente não entendia. E eu pegava no pé do meu gerente, olha, não pode dar mais do que uma aula de graça. Aí o menino veio a primeira vez, veio a segunda, aí na terceira eu já sei, o meu gerente falando pra mim, vou enquadrar ele. Eu falei, não, esse aí não enquadra não. Deixa ele treinar, porque a gente, com um pouquinho mais de experiência, a gente percebe algumas coisas. E ele começou a treinar e isso é verídico. Ele é um baita jogador hoje, mas ele tinha muita dificuldade para acertar a bola, botar a bola dentro da quadra. Não estamos exagerando. E dali esse menino começou a vir todo dia, toda noite, foi crescendo, foi crescendo. Ele vem de uma família humilde, não vou entrar no mérito de pai e mãe, mas ele vem de uma família unida, mas a mãe é muito próxima, cuida muito bem dele, o padrasto também, então tudo certo. E ele começa a treinar com a gente, começa a melhorar, e hoje talvez o melhor professor da empresa Clube Praia e definitivamente um dos melhores jogadores profissionais do estado do Rio de Janeiro. Obviamente que a gente tem que dar acesso que é de César. O estado do Rio de Janeiro está bem abaixo dos principais estados. A gente parou no tempo. Mas ele sim é um dos melhores jogadores hoje profissionais do Rio de Janeiro. E é um moleque que pô, cara, eu encho a boca porque a gente dá o canal. Mas só vai naquele canal quem quer e quem tem coragem, tem coragem de tentar alguma coisa diferente. Ele perseverou e me aturou, porque eu sou chato pra caramba. E hoje está concretizando um sonho, quero mandar um abraço para ele. Bem, está convidado para vir aqui algum dia no futuro. Espero que você fale bem de mim. Parabéns por tudo que você conquistou, meu irmão. Vai com Deus. Você falando do Juninho, me veio também a lembrança de Caracol novamente. Assim como você tem um carinho pelo Juninho, é bom demais a gente ver um projeto, né? E bom demais quando dá certo. Não existe garantia nenhuma de que vai dar certo. Perfeito. E lá em Caracol, tem um menino chamado Thales, que ele entrou no projeto desde o início. E o garoto não tem raquete, irmão. Até hoje? Não tem. E ele, para você ter uma noção, ele acabou de ser convocado para a seleção do estado. Vai disputar um torneio nesse mês agora, de novembro, em Minas Gerais, e o garoto não tem raquete. E Vamos você resolver sabe isso. a dificuldade que é de gente que jogou bola, jogou não sei o quê, jogou não sei o quê. Imagina todo dia botar um tênis para chutar a bola. Imagina todo dia pegar uma raquete, né? Você falou do primeiro campeonato que chegou lá, treinava Division e teve que jogar com outra raquete. Então, assim, e além dele tem um outro garoto, tem várias histórias lá bacanas, e nós vamos fazer esse documentário, e eu tenho muita fé que esse documentário, o nosso objetivo é o seguinte, é mostrar quantos caracóis deve existir por aí, cara. A gente tá falando do beach tennis que é o nosso esporte, mas existe um caracol do futebol, existe um caracol do vôlei, existe um caracol do atletismo. certeza. Aquele menino, índiozinho da canoagem, Sim. é uma tribo, se eu não me engano, que lá Isaquias, se eu não me Isaquias, engano. que eles Isso. só se locomovem por canoagem. Então, um moleque de 4 anos já é melhor que a gente, Com certeza. porque é o movimento natural dele, não é verdade? Então, assim, muito legal. Vou citar o nome, o Rolf, né? Ele me falou essa semana que o seu coração é muito maior que você. Ele me falou cara. essa semana isso. Você não sabe que eu estou em contato com ele, que a gente está em contato, e ele me falou essa semana. O Gui, o coração dele é muito maior que ele. Caraca, tu quer acabar comigo, cara. Quer acabar. Eu tenho
pessoal que me conhece sabe que eu sou bem duro no dia a dia de trabalho, eu sou até chato demais. Às vezes eu cobro coisas, talvez que aquele momento não, não, não seja o momento certo para cobrar daquela pessoa naquele momento, naquele cargo ou naquela posição, mas eu cobro. Às vezes até eu me excedo, eu tô do lado de fora coordenando alguma coisa, eu vejo uma coisa errada na quadra, às vezes eu me intrometo, às vezes me intrometo de uma forma, tô aprendendo, tô tentando melhorar isso, obviamente, mas eu tenho um coração e puxei da minha mãe. Sensacional. Puxei da minha mãe. Você sabe como eu te conheci, Gui? Não Imagina. sei, não imagino. Não tenho ideia. Eu jogo beach tênis há pouco tempo, 7 anos no máximo. Mas eu me dediquei um pouquinho, 2 anos, e fui jogar um torneio em Niterói, Praia de Caraí, Boa praça, um abraço pro Ralph, pro Alessandro lá, dois amigos naquele nossos. point. E eu tava jogando, pra você ter uma noção, arrumaram um parceiro pra mim de São Paulo. Imagina a pessoa nunca jogou um campeonato e vai jogar um campeonato com um parceiro que nunca jogou. Ah, muito boa. E joguei na mista também com a Esther, que fazia campeonato. É, legal. Joguei com a Esther, Legal. lembrei agora da Esther. Nós passamos de fase, inclusive. Então, já foi um bom Foi resultado. um bom resultado. E na hora de eu ir embora, eu tava indo embora ali, aí parou um carro e desceu um cara do carro. E o que me chamou a atenção, que tinha muita gente ali assistindo, né? Os campeonatos em Niterói são bem movimentados. E todo mundo olhou na sua direção. Aí eu falei, quem é esse cara? Não tinha conhecimento. Eu morava em João Pessoa, né? Eu sou paraibano. Aí eu fui perguntar, não ia passar em branco um cara que chegou, você entrou na areia, todo mundo falou contigo, todo mundo te olhou. Irado. Aí eu falei, irmão, parei um cara assim, vem cá, com licença. Quem é esse malandro? Quem é esse maluco? É ele. Irmão, isso aí é o Gui Prata. Eu lembro desse nome, nunca esqueci. Eu falei, mas quem é Gui Prata? Falou, cara, Gui Prata é o maior fenômeno, o maior jogador, por isso que eu abri com você o canal, né, como te chamando a lenda, porque todo mundo que a gente conhece, nossos amigos em comum, falam que se não fossem as lesões, você teria ido muito mais distante. Eu tô sem palavras com essa tua história. Tô sem brincadeira, até arrepiei, porque é interessante escutar uma coisa dessa. Fico muito feliz que em algum momento as pessoas realmente me tinham como referência grande no beach tennis. Niterói sempre foi uma praça que me tratou muito bem. Eu sempre tive muita sorte em Niterói. Tenho 2 bons amigos lá, inclusive tenho outros amigos, mas o Ralph e o Alessandro, que lideraram o projeto de beach tennis em Niterói, são grandes amigos, parceiros. Tem o Murininho também, que é muito amigo. E alguns outros, obviamente, não são só esses, né? E fico feliz de você ter falado isso, porque Niterói realmente teve alguns eventos super legais. Não lembro que ano que foi isso, mas eu acho que eu já nem jogava mais. Mas eu fico muito feliz de escutar que as pessoas ainda lembram, mesmo não tendo sido na minha época prime, que eu joguei direitinho. A parte de lesões, eu tô falando muito porque é difícil para mim. É bem difícil. Primeiro, escutar a tua narrativa é bem... Para assimilar não é fácil, porque isso aqui não é combinado. A gente tem uma pequena pauta, mas nem a gente não fala, né? Então a tua narrativa me deixa feliz pra caramba, porque a gente luta para fazer o melhor que a gente pode na nossa vida. O melhor que a gente consegue fazer com o que a gente tem. E você me falar isso é uma coisa que me deixa emocionado. Ainda não tô chorando. Eu tô tentando me controlar, acho que eu não vou nem chorar nessa entrevista. Mas... E quando você fala de lesões, realmente as lesões, principalmente a de joelho, quando eu tinha condromalácia patelar, depois rompeu a cartilagem, e aí daí foi ribanceira abaixo, porque eu estava competindo a nível mundo ainda, estava top 15 do mundo, top 20, não lembro, e eu rompi essa cartilagem dos 2 joelhos. E de lá para cá também, eu tenho que ser bem honesto, eu não cuidei o que eu poderia ter feito para melhorar. Falta de tempo, falta de informação.
E definitivamente me dói um pouco eu não estar competindo. Apesar de eu ter tomado a opção. Foi a lesão, foram as lesões, mas eu também tomei uma opção minha em 2014, que eu precisava cuidar da empresa. Eu via um negócio um pouco diferente do que dar aula. Eu amo dar aula, mas eu via a coisa de empresa de beach tennis, O empresa business, né? o Você business abriu sua diferente. mente, né? E eu precisava de tempo, até porque ninguém nasce sabendo. Eu estudei administração, mas se tornar um administrador, se tornar um gestor é diferente. E acabou que a contusão me levou a isso e fortaleceu aquele momento que eu precisava viver e eu investi nisso e acabou que me afastei das quadras, obviamente. Parei de me cuidar bastante, porque quando você se torna gestor, você passa a ser responsável pela tua empresa, mas pela vida de várias outras pessoas e isso me deu uma pressão muito grande que eu descarrego hoje, nos últimos 5 ou 10 anos, em comida. Eu não sou de beber, a não ser socialmente com os amigos, mas gosto de uma cervejinha, gosto de um bom uísque, mas a comida é onde eu descarrego. Então, com as lesões, isso só foi piorando, porque cada ano que passa, dói mais fazer esporte. Cada ano que passa, toda vez que eu entro na quadra para jogar, toda vez que eu vou dar uma corrida, o pós-atividade física é muito dolorido. Então, tem que cuidar, tem que melhorar, tem, mas o dia a dia às vezes é cruel com o tempo, né? O tempo é uma commodity muito cara hoje. E eu descuidei disso, tô tentando voltar agora, me cuidar, não tenho nenhum sonho em voltar a competir em alto rendimento, mas sim tenho o sonho de poder de vez em quando fazer uma viagemzinha para jogar um beach tennis, sentir aquela veia do competidor de novo, mesmo sem ganhar, mas poder estar ali, mas para isso eu preciso me cuidar. E nesse momento eu preciso me cuidar, porque senão eu posso ter problemas de saúde mais sérios. Então, eu espero que o esporte, como a gente falou, ele é uma grande escola, mas só você vive. E nesse momento eu preciso que o esporte me ensine de novo um caminho mais saudável, um caminho mais tranquilo de vida. E eu espero que o beach tennis seja esse esporte de novo na minha vida. Então, vou te dar 2 situações. Eu me lesionei, né, pela enésima vez antes da pandemia e fiquei bem depressivo, irmão. Só que engordei, aconteceu tudo, e eu tomei um susto em dezembro do ano passado. Trabalhando, eu tava com um cliente fazendo a barba, escureceu tudo, cara. Pô, imagina eu tô com a lâmina na mão e ali, e quando eu vi que estava ruim a situação, foi uma foto que tiraram, a mãe de um cliente meu, de uma criança, tirou a foto, eu cortando o cabelo dele. Quando ela me mandou a foto, eu falei, não, isso não sou eu. Porque eu estava com a boia de caminhão, só que aí junta as coisas, né? O esporte que a gente ama, todo ser humano tem que praticar esporte. Não importa qual esporte. Você tem que... Endorfina, né? Você tem que gerar endorfina. É uma sensação boa. Então, perdi o meu esporte, veio a pandemia, caí dentro do trabalho. E eu não posso engordar devido à lesão nos 2 joelhos, né? Para você ter uma noção como é o meu joelho. Mas depois desse que eu passei mal em dezembro, eu fui procurar me cuidar, entrei na academia, tudo. E eu, há 3 meses atrás, em 15 dias, eu tive 2 entorses no joelho direito. Ai, papai. Uma é surreal, pegando as compras do mercado. O joelho virou e saiu do lugar. Pegando as compras do mercado. Nossa. E outra jogando, invento de querer pegar. Eu tenho uma tese, né? Não tem bola perdida. Fui buscar uma bola, jurei que eu peguei. Quando eu virei, virou o corpo e a perna ficou. Essa é dura. Isso também. em menos de 15 dias, há 3 meses atrás. Aí voltei a estaca zero, tô me cuidando. Ontem eu fui no osteopata, botei na cabeça que vou segurar, tô perdendo peso, tô ganhando massa. Maneiro. Pelo seguinte, Gui, é onde eu quero chegar. Não adianta nada, cara. A gente está bem empreendendo, se não tiver saúde, cara. Concordo com você. Então hoje, sabe qual é a minha maior vitória? Jogar um game. Enquanto tem gente que briga aí, que quer ganhar um campeonato, eu não, eu quero só jogar um game, cara. Então, no meu íntimo, quando eu jogo um game, termino o game, eu já sou o cara mais feliz do mundo. Que bom. Jogo 2, consigo terminar um jogo, vou pro segundo jogo.
Aí tem que ouvir de alguns amigos, né? Que falam até no que me conhece, fala, caramba, poxa, você aguenta mais. Cara, não aguento. Então é melhor eu jogar 2 jogos bem jogados É fazer a cabeça, cara. e depois Exatamente. eu trabalho em pé, né, cara? Passo 10 Eu horas, fico 14, imaginando 12 o horas teu em pé. joelho Não, no teu trabalho. imagina. Então agora eu tô me cuidando. Espero que isso aqui, tenho muita fé que isso aqui vai dar certo. Então, isso aqui dando certo, eu diminuo o meu tempo em pé Em pé. e quero voltar a dar aula. Porque a aula é minha cachaça. Eu não bebo, então a minha cachaça é aquela sensação de 6 horas da manhã chegar na praia. Eu abri a Praia da Bica na pandemia, eu abri a Praia da Bica. Chegava na Praia da Bica, eu era a primeira pessoa a pisar na areia. Depois tu ganha o dia, depois tudo é lucro. Então, o que eu falo para você, se cuida, irmão, porque a gente é muito novo ainda. Hoje vive até o 80, né? Eu Então a não acho que eu gente tem chego lá, não. 40 anos Eu pela não sei se eu frente. chego lá, não. Mas- Eu acho que o desafio de se cuidar é muito, muito difícil de se comensurar em cada um de nós, né? A luz amarela acende, tá acesa, eu acho que eu já tô mais do que o amarelo, tá quase virando vermelho. Não tô brincando. É até difícil de falar porque eu sou um ex-atleta, eu realmente vivi o esporte. Não posso dizer que eu fiquei milionário jogando ou sendo profissional de um esporte, mas eu vivi os esportes que eu joguei, tanto as partes boas quanto as partes ruins. Obviamente as lesões são ruins, mas nesse momento o mental é muito importante. Você começa a se cuidar porque você botou na tua cabeça que vai se cuidar. Mas eu fiquei 1 ano procrastinando. Aí o susto que eu tive em dezembro. Exatamente. Eu já tive um susto um pouquinho antes da pandemia, grave, mas comecei a me cuidar durante um tempo, aí veio outra lesão, aí parei de me cuidar, aí veio outro negócio. Aí o estresse vai lá pra cima, comida, chocolate. Então, eu acho que tem que se cuidar e eu espero que o próprio beach tennis, é o esporte que eu gosto de fazer, é o esporte que hoje eu tenho condições de fazer ainda fisicamente. Eu consigo jogar um set, eu consigo jogar 2 sets, não consigo jogar o terceiro. Ontem pra casa eu joguei 5, mas intercalados. E hoje eu tô todo dolorido, mas eu espero que o beach tennis me ajude nesse momento e que eu possa sair dessa, ficar um pouco mais saudável. E vamos falar agora de um momento muito grave, né? Que todo mundo passou. Como é que foi na pandemia? Pandemia. Porque a pandemia mexeu com todo mundo, né? Quando a gente foi pra casa, que realmente fechou, vamos por 15 dias. Aí você, 15 dias, dá pra manter a roda girando. Às 15. Eu, naquela época, tinha a minha família, obviamente, minha mulher e minha filha, Lília Murilo Prata e Manuela Prata, que minha mulher trabalha também, então ela também faz parte da manutenção da casa. Mas eu tinha 18 parceiros que dependiam diretamente das aulas do dia a dia, do salário do dia a dia. E quando chegou ali no segundo mês, que a grana estava acabando, que a situação que eu estava mantendo a escola com os fundos próprios depois do 30º dia, né? E a gente tinha, naquela época era ABB com tênis, Praia do Leblon e Praia de Ipanema e Praia do Leblon. Eram os pontos que a gente tinha. E eram 16 colaboradores diretos, mais 3 indiretos. A pandemia, é óbvio que eu fui agraciado durante a pandemia, não perdi ninguém muito próximo a mim. Nem pai, nem mãe, nem tio, por causa da pandemia propriamente dita. Mas perdi amigos e perdi conhecidos, e conhecidos perderam pessoas importantes para ele, foi super difícil. Pra gente em casa, a grande derrota foi que a gente tem uma empresa e nós não conseguimos crédito. Foram 7 dias tentando crédito em todos os bancos para manter a roda girando, mas é uma empresa pequena que da declaração os impostos a gente passa pouco, porque é pequeno, então não se qualificou para receber empréstimo de banco. Mas
teve uma coisa na pandemia, do ponto de vista profissional de empresa, que foi surpreendente. A Frente Praia, que era beach tênis, obviamente, naquela época, e Ipanema Leblon, nós conseguimos manter uma arrecadação de 50% do bruto. A Frente ABB foi uma coisa triste, porque a ABB a gente arrecadou 12%. Então eu combinei com a equipe inteira que eu conseguiria manter o salário pela metade de toda a equipe. E não precisamos mandar ninguém embora. Todo mundo se apertou, mas todo mundo sobreviveu. Então a pandemia para mim foi uma aula de como as pessoas podem se ajudar. As pessoas que pagaram ali tinham condições de pagar, só que ao elas pagarem, aquilo transcendeu para 21 vidas, mais a minha e da minha mulher e da minha filha. Obviamente a minha mulher também tinha o salário dela, mas impactaria bastante se eu não tivesse como pagar alguma coisa. E 21 vidas. E além disso, durante a pandemia, as pessoas não sabem, quem é de fora vê o pessoal vendendo mate, o pessoal carregando um isopor, e não sabem quão importante é para aquela pessoa o dia de sol, quão importante é para aquela pessoa vender 5 águas naquele dia. E a gente conseguiu criar uma corrente de bem. Eu vi alguma coisa na internet disso. Que a gente fez um evento para isso, mas dentro da nossa casa, dentro da nossa empresa, a gente conseguiu ajudar 5 ou 6 comunidades a nível municipal, com pouca coisa. Era Mas 6, o 7. pouco para quem não tem nada é muito. A gente mandava 5, 6 cestas básicas para um lugar, 3 para outra, 2 para outra, que era o que dava para fazer. Mantivemos aí a parte de alimentação de 3 vendedores ambulantes na praia. Através do seu Manuel, a gente tinha uma frente que durante a pandemia eu tive que fechar as portas de uma das nossas aulas, que era o Recreio. A gente fechou as portas, mas através do seu Manuel, que era um dos funcionários do clube, numa comunidade muito carente, a gente conseguiu manter ali 6 cestas básicas por mês. E isso ele replicava para outras pessoas através do Alcir, que vende mate na praia. A gente conseguiu ajudar. Lá a gente transferia 3 ou 4 cestas básicas, ele transferia para a paróquia, para a parte da igreja que ele lidera lá. A gente tem um rapaz na praia chamado, que o apelido dele é Coisa Linda, mas o nome dele é Genival, que vive exclusivamente de vender água na praia, mate na praia, com aquele isopor. Pesado. É bem tradicional, né? Todo mundo que vem ao Rio de Janeiro Exatamente. conhece essa figura, né? E todo point tem o seu vendedor. Tem o seu que todo mundo Genival. abraça. Exatamente. E a gente conseguiu manter ali o Genival comigo, com 2 ou 3 cestas básicas por mês também. Sensacional. Então, o que eu tiro da pandemia, a pandemia ensina a gente como o ser humano pode ser ganancioso e asqueroso e corrupto, que a gente pega políticos que pegaram dinheiro público durante uma pandemia e roubaram dinheiro público quando podiam ter comprado respiradores e teriam salvo um monte de gente, assim como pessoas que simplesmente doavam 150, 200, 300 reais, que às vezes era o limite que a pessoa podia doar, mas que fizeram a roda da vida girar para muitas outras pessoas. E isso é uma coisa, eu fico muito feliz, muito arrepiado, porque eu tenho certeza que a gente ajudou muita gente naquele momento e foi ajudado por muita gente. Então, a pandemia não pode ser nunca uma coisa que você... tô chorando. É uma coisa boa. Então, não pode falar que a pandemia foi uma coisa boa. Muita gente morreu. Mas, definitivamente, foi um grande ensino, uma grande escola, e que a gente pode tirar coisas boas de coisas muito ruins. Então, eu só posso aqui, quem estiver assistindo e tiver participado dessa corrente do bem, só posso agradecer a vocês por terem confiado um pouco em mim, em ser esse canal para essas pessoas que a gente ajudou. Valeu mesmo. Pô, eu não estava combinada essa pergunta, né? Porque eu fiquei sabendo do que você fez. E quando eu falo você, não é o Gui. É o entorno. Porque o Gui sozinho não consegue nada. Nada, ninguém consegue. Assim como o Quinho sozinho não consegue nada. Então, ao mesmo tempo, a gente aprendeu muito, né?
E eu tenho certeza que após esse episódio aí, uniu muita gente. Com certeza. E muita gente viu que é possível, cara. Se o mal vem demais, né? Felizmente. Infelizmente. Mas do bem, cara. Eu falei para você o slogan, né? Aproveitando, em breve estarei lançando uma linha de camisetas que é o K do Bem. Bem. Corrente do Bem. Tô usando o meu K e fazer o bem faz bem é o slogan. Aonde, se Deus quiser, eu vou poder ajudar lá, independente, porque as pessoas têm que entender que não precisa só no Ano Novo, só no Natal, cara. Tem gente aí que precisa o ano inteiro, cara. E se a gente tem um pouco... Não, e como tem gente, né? Muita. Como tem gente. Muita. E eu tenho fé que essa linha de camisetas a gente vai poder abençoar algumas pessoas. Vai. Entendeu? Eu quero e peço a Deus para chegar um dia, Gui, arruma aí 5 pessoas para a gente dar a cesta básica. O que eu puder ajudar nessa corrente do bem, conta comigo. O que eu puder multiplicar. Eu acho que a multiplicação da informação, a multiplicação da iniciativa... Não precisa ser só com dinheiro. Não precisa. Simplesmente você faz uma postagem, né? E mais gente passa a ter acesso. Exatamente. Uma coisa que eu descobri na pandemia é que existem várias pessoas querendo ajudar, mas não sabe como. E não confiam nos meios tradicionais. Isso. Esse que é o maior problema. A gente tem muita gente boa que não tem canal para ajudar. Não tem. A pessoa, eu por exemplo, lembro, a gente vê aquelas propagandas dos famosos que a gente conhece. Ajuda a África, ajuda as crianças, R$1 por dia. O problema é que para onde vai? Eu não posso dizer que eles sejam corruptos, mas que existe corrupção em vários âmbitos, existe. Então, você tem medo de ajudar porque você não tem certeza que você vai chegar lá. E um canal que você está criando, esse K do bem, faço bem. Como é que é? Faço bem? Fazer o bem faz bem. Fazer o bem faz bem. É um canal legal. É uma coisa que pode transcender coisas e salvar vidas. E você compra uma camiseta bem transada, você vai fazer... E quando você usar aquela camiseta, você vai estar naquela assim, caramba, eu pude ajudar alguém. Perfeito. Então a ideia do K do Bem é a gente vender, todo lucro ser revertido. Então pode ser revertido com bolinhas para um projeto. Cesta básica. Cesta básica. Conta Existem comigo. várias formas. O que eu puder fazer, tá entendendo? Eu farei para ajudar a multiplicar. E você tocou na sua empresa, né? Vamos falar da empresa, né? Vamos falar do business, né? Vamos falar do negócio. Afinal de contas, o Gui hoje é um... Eu falo mega empresário devido aonde você conseguiu chegar. Mas vamos primeiro falar do Clube Praia, né? Que... A empresa cresceu muito, Quinho, principalmente pós-pandemia. É uma história super legal, porque pré-pandemia, muitas vezes eu bati em clubes, bati em porta de locais que eu queria começar projetos, queria fazer situações e por algum motivo ou alguém tinha chegado antes ou não era o momento daquele local. E no pós-pandemia, essa minha visão de crescimento lateral, de difusão do ensino e principalmente da metodologia que a gente usa na escola e que criou alguns jogadores muito bons, um deles é o próprio Juninho. Parece que depois da pandemia virou a chave. Então a empresa, o nome oficial da empresa é Clube Praia Esporte. Vamos mostrar aí, mostra aí. Mostra lá para a câmera, para quem não conhece. Não, aí, ela mudou a câmera. Bora aí, pode falar agora. O Clube Praia Esportes é a empresa mãe de tudo que a gente hoje está envolvido. Ela começou por uma necessidade de uma pessoa jurídica no Clube ABB, onde eu arrendei o espaço para trabalhar com aulas de tênis e nos meus horários. Então eu precisava ter uma pessoa jurídica, e aí foi o Clube Praia Esporte, que foi concomitante com a situação do beach tênis começar a se desenvolver. Então o nome Clube Praia já teve um pouco, foi naquela época era Clube Praia Beach Tênis, e já teve um pouco essa pegada de se preocupar com o crescimento do beach tênis. Mas nasceu de uma necessidade de você ter uma pessoa jurídica. E o primeiro lugar que o Clube Praia entrou realmente como empresa foi a ABB Rio, na Lagoa, onde a gente está mais de 20 anos, quase 20 anos,
trabalhando com tênis lá dentro. Eu nasci dentro da ABB, mas porque meu avô foi do banco, meu pai jogava tênis lá, então eu nasci literalmente dentro do clube ABB. Graças a Deus, o meu caminho profissional, onde eu ganho meu pão, onde eu realmente me realizo, que é dar aula, foi o primeiro lugar que eu botei a minha empresa. Então isso me dá uma sensação muito boa, porque aquilo ali virou o meu ganha-pão durante muitos anos. E o meu único ganha-pão durante E muitos anos. passou muito mais tempo lá do que em casa. Com certeza, com certeza. E aí também começamos o projeto do Clube Praia na Praia, que era inicialmente a ideia do Clube Praia era uma academia dentro da praia. Tanto que quando a gente lançou a empresa na areia, a gente tinha aulas de beach tênis funcional. Mas eu queria ter boxe na praia, eu queria ter outras atividades. Hoje a gente tem os funcionais que estão bombando. E era o que a gente queria naquela época. Obviamente, o beach tênis cresceu demais e o foco ficou todo no beach tênis. Hoje, o que o Clube Praia representa? O Clube Praia hoje tem a ABB com tênis, ainda temos o tênis e, se Deus quiser, não teremos para sempre, porque é uma coisa do meu eu, da minha essência, o tênis. A gente tem a parceria com o Jockey Clube Brasileiro, a gente tem a parceria com o Elite, que é uma parceria que eu encho a boca para falar, que é com o Gianluca Padovan, que para mim é um dos grandes gurus do beach tênis, e a gente é sócio no Ponto de Ipanema junto com o Leonardo Nunes. A gente tem a escola no Leblon. Leblon, um projeto menor, funciona só quartas e sextas. A gente tem a escola no Clube Petropolitano, lá em Petrópolis, com a metodologia, com a Monique, que é a nossa gestora local, a nossa sócia lá. O Clube Praia Esportes hoje tem uma parceria só com a metodologia e um professor no Abacateiro, Beach Tennis em São Paulo. E, recentemente, o maior projeto da minha vida como microempresário, micríssimo empresário, é essa parceria maravilhosa que a gente conseguiu desenvolver com o Flamengo, que a gente criou o FlaBT, a gente criou a Arena Flagávia Bike Prata. E é definitivamente o maior desafio profissional nesse novo momento da minha vida como microgestor, microempresário. Por isso que eu falo que você é um mega empresário. Porque o Flamengo, ele é o primeiro clube, né, de futebol. É muito importante você falar isso, porque quando o beach tênis começou, quando eu comecei há 7 anos atrás, eu via muito futuro. Eu tinha essa visão de fora pela facilidade. Você fez 3 aulas bem feitas, 4, 5 aulas, você consegue ir para o play. Você consegue sentir o que Então, você está fazendo. por isso que qualquer pessoa pode jogar. Qualquer pessoa, né, que não... Porque eu acho muito mais difícil aprender a caminhar na areia, correr na areia, do que a mecânica. Não é verdade? Sim. Então, eu sempre brinco. Se você conseguir correr, mas arrebenta meu joelho no asfalto. Se correr direitinho na areia, você consegue fazer os movimentos, a gente pega a bola no alto, sempre de frente, fica mais fácil. E eu acreditei, só não acreditei que ia chegar onde chegou e tão rápido. Uhum. E você falou tudo, a pandemia explodiu no Brasil inteiro. Perfeito. Então, antes de falar do Brasil inteiro, fala do FlaBT, o que representa isso, ser o primeiro clube, né? Ouvir da sua boca. O FlaBT, eu acho que pode ser um grande divisor de águas no mundo do beach tennis, na exposição do beach tennis nas mídias, a entrada de times de futebol com seus respectivos beach tennis, arenas de beach tennis. O FlaBT era um sonho que surgiu em 2013, se eu não me engano, ou final de 2013, que a Joana Cortez, a Samantha Baradian e eu organizamos um torneio dentro do Flamengo, nessa mesma areia, não na mesma areia que eu troquei toda a areia para fazer agora com areia, mas no mesmo espaço. E lá atrás a gente não sabia que o beach tennis ia crescer tanto e aquele espaço ficou lá. Teve várias iniciativas, mas que nunca realmente pegaram ali naquele espaço. Teve futebol de areia, é conhecida como Arena Maestro Júnior, que é um gênio do futebol. E agora a gente conseguiu, depois de muito remar,
A gente concretizou esse sonho. Tenho que agradecer ao Rolf e o Hélio, que foram realmente os dois que me trouxeram para esse projeto. Inicialmente, obviamente, dentro do beach tennis, eu sou o Gui Prata, mas eles que acreditaram que o Gui Prata podia ser ajudar nesse projeto, ajudar a conseguir ganhar concorrência. Agregar, eu acho que é a palavra mas mais... porque tinha uma concorrência. Tinha sim. outro projeto paralelo que a gente acabou com o projeto de marketing do Hélio e do Rolf, com o projeto arquitetônico do Heitor e da Luciana. E com o que eu trago para a mesa de beach tennis, de estrutura de empresa de beach tennis, quantidade de professores e metodologia, a gente acabou ganhando uma concorrência que foi muito difícil. A obra foi muito difícil. Mas normalmente, todos os grandes passos que você dá na vida, todas as grandes vitórias, inclusive a minha vida dentro do esporte, todas as grandes vitórias que eu tive dentro do esporte foram muito difíceis. Mas foram os momentos mais altos da minha vida como profissional de alguma coisa. E o Flamengo é a mesma coisa. Eu acredito que o Flamengo é o momento alto da minha carreira como microempresário, como microgestor. Eu sou muito grato ao Clube Flamengo, começando ali pelo Flagávia, o Luiz, o Jerônimo, que acreditaram no projeto desde o início, até o presidente, o próprio Landim, que também acreditou no projeto, o Gustavo Fernandes, que também acreditou no projeto. E o mais importante, como a família Flagávia, Flamengo, recebeu a gente nesse tempo. Principalmente depois que a arena ficou pronta. O carinho que eles tratam a gente, a atenção que eles nos dão, a preocupação com que aquilo funcione bem para o associado dele, mas também funcione para a gente, para que a gente possa sobreviver como empresários e manter aquele projeto indo por muitos anos, se Deus quiser. Então, eu só posso te dizer que é um golaço. Já sei que tem outros times de futebol pensando em fazer arenas e eu não posso falar ainda, porque amanhã eu tenho uma reunião, mas eu tenho um projeto muito legal, talvez ainda para esse ano. E aí eu posso logo divulgar isso, mas é um projeto muito, muito legal que vem com essa pegada de times de futebol e beach tennis. E a gente já se coloca à disposição no canal para o que você fizer, principalmente pelo social, pelo esporte. A gente está aqui para ajudar de alguma forma, divulgando. Eu estou devendo uma visita, né? O Rony já chamou, Moisés já chamou, o Max já chamou, Mick Jagger chamou. Grande Mick Jagger. Amigo, gente boa. Gente boa demais. E tenho certeza que esse projeto vai mudar a história do esporte. Você citou lá atrás uma coisa que eu fico triste, falando 2 jogadores profissionais, né? O beach tennis aqui parou no tempo. Sim, no Rio de Janeiro, Enquanto a gente vê aí, cara, tem uns moleques de 16, Sim. 17 anos, que o Pedro, amigão, Pedro Rogar, ele falou que é a geração beach tennis. É que já existe Sim. na Europa há muito Perfeito. tempo a geração beach tennis. Existe na Itália. Existe o na Spoto, né? O Spoto, que é um fenômeno. Ele é mais baixo que todo mundo, Sim. mas ele faz o jogo ser fácil, né? Sim. O cara não erra, o cara tem... Ele é da geração beach tennis. Não sei nem se ele praticou outro esporte, porque devido ao tempo que o beach tennis já tem lá, já existe a geração beach tennis. Perfeito. Né? Perfeito. Então, assim, eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas e o seu nome agrega demais à marca Flamengo. Não é só o Flamengo, a sua marca. Não, mas é a minha opinião. Eu te agradeço. Minha e de alguns amigos. Que a gente conversa em off. Eu contei para alguns amigos que você viria, todo mundo, caramba, vai ser maneiro, não sei o quê, não sei o quê. E isso é sensacional para o esporte. E quero falar dos famosos, né? Eu sei que alguns famosos frequentam, eu sei que alguns jogadores do Flamengo jogam beach tennis. Isso é muito legal para estimular. Para estimular aquela pessoa que está assim, que vai assistir e vai falar assim, caramba, o Everton Ribeiro joga. Esteve lá. Quem esteve lá ainda agora também, há pouco tempo, foi o atual número 1 do mundo, né? Perfeito, Antônio Ramos. Fenômeno Joga espanhol. Demais. Isso. Entendeu? Então, quem são os famosos aí que você já teve a oportunidade de treinar, não só no FlaBT, como nos outros points? Eu não posso falar que eu treinei esses jogadores. Quando eu falo treinar, é a forma do playzinho ali. Eu tive a oportunidade, sim, de dividir a quadra com o Pablo,
que é o zagueiro do Flamengo, Sim. com o Everton Ribeiro e com o Antônio Ramos. Eu e Antônio Ramos contra os dois. E aí é fácil, né? Eu fiquei sentado na cadeira, deixou o Antônio jogar e a gente ganhou o jogo. Esses dois realmente estiveram lá. O Pablo, de vez em quando, vem fazer uns treinos com a professora dele lá. Muitos anos atrás, a gente teve ali um evento no Costão do Santinho, que a gente jogou um Pro-Am lá com Humberto Martins, Tiazinha, o Flávio Sareta. Então, tem alguns. Obviamente, eu não vou lembrar de todos. Tivemos alguns famosos que a gente teve a oportunidade de dividir a quadra. Se eu não me engano, o Isla jogava também quando tava Hoje brincava. aqui, muitos jogadores de futebol O jogam. Rafael Moura tá O jogando. Rafael Moura tá jogando campeonatos profissionais, inclusive. O Thiago Neves. Thiago Neves já tá até investindo também no beach tennis, aparentemente já criou uma consultoria de alguma coisa. O Rafael Moura também já investiu no beach tennis em alguma marca. Uma marca. Estão jogando e eu te digo que é o lazer hoje de vários jogadores profissionais do Flamengo. Não posso citar nome, porque eu também não sei todos que jogam. Mas esses dois jogam com certeza, o Pablo e o Everton. Quero agradecer, inclusive, os dois e todo carinho do Antônio e dos dois quando estiveram lá, também com a Ângela e com as esposas dos respectivos. Foi um dia maravilhoso, era um dia chuvoso, então acabou corroborando para que eles viessem fazer o jogo deles na arena. Inicialmente estava marcado para ser na praia. E aí é um divisor de águas que também deu muito trabalho, aumentou o investimento, que é ter construído 2 quadras cobertas de beach tennis em plena Zona Sul, em plena Gávea, quase Leblon, e que me deu a honra de conhecer essas lendas, ícones do futebol e o próprio Antônio Ramos. O Antônio eu já conhecia de outros carnavais, a gente já jogou torneios, eu cheguei a ter alguns match points contra ele, nunca ganhei dele, mas tive ali na porta para ganhar. E hoje eu posso dizer que é um dos caras que eu admiro a postura profissional dele como jogador e definitivamente integra a melhor dupla do momento no beach tennis mundial. E então, você acredita também que fazer uma estrutura fora da praia, ter a cobertura é essencial, não é? Você falou um negócio muito interessante, que o Rio de Janeiro parou no tempo. Eu concordo totalmente com você. O que eu acho interessante hoje, e é o case dos outros estados, cidades, terem desenvolvido tanto o beach tennis e a gente ter parado. Porque, por exemplo, quando você vai para uma cidade que você tem clubes de beach tennis dentro de clubes, quadras de beach tennis dentro de clubes, são ambientes seguros. Então, você cativa a prática do beach tennis de uma forma segura, mas além disso, você cativa a prática do beach tennis para as crianças e os adolescentes que frequentam aquele clube, que às vezes não sabiam qual esporte que gostaria de fazer. Então, a partir do momento que começa a se criar um esporte, que começa a ter movimento, começa a ter mídia, você cria os ídolos. E é o que está acontecendo fora do Rio de Janeiro. Você tem o beach tennis sendo jogado em clubes, em arenas que são seguras para as famílias, e com a criação de ídolos, os adolescentes, os filhos, querem começar a treinar, e como estão em ambientes seguros e tem uma quantidade boa de quadras, eles têm acesso a treinamentos diários, semanais. Aqui no Rio de Janeiro a gente parou no tempo porque não teve nova safra. A gente começou aqui no Rio de Janeiro, safra máxima lá atrás, a primeira safra foi Joana Cortez e Samantha Barijá e Flávia Muniz, naquela época, que ainda é uma dos melhores jogadores do Rio, Gui Prata, Cleiton Lima, Vini Fonte, Gianluca Padovan, que a gente foi depois disso teve outra safra boa, que foi o Diogo Carneiro, mas que já eram, que os 2 irmãos, o Luiz Dimpel, mas que já eram pessoas, crianças, adolescentes, que se inspiraram. Beleza. Depois teve Diogo Carneiro, João Carneiro, o Luiz Dimpel, alguns outros que tiveram um pouco menos de expressão em níveis... Projeção. Tivemos o Ralph, que já não era garoto, mas que veio nessa segunda ou terceira leva. De lá para cá, nós não tivemos mais. O beach tennis do Rio de Janeiro parou por causa de brigas políticas, por causa de brigas de federações, porque... Vaidade e falta de trabalho... De base. De base. A gente foca tanto em conseguir pagar as contas, de ter uma escola próspera e poder pagar os professores e pagar as coisas, que a gente esqueceu de fazer o trabalho de base. A gente esqueceu de criar equipes de treinamento, centros de treinamento. Nós não temos centro de treinamento no Rio de Janeiro. Então,
A falta disso, nesse momento, tolhiu o crescimento do esporte qualitativamente para novos atletas. Não estou falando quantitativamente. Quantitativamente, você tem um crescimento do beach tennis exponencial e, o mais importante, nos últimos 2 anos, para o interior do estado. Teresópolis, Serra Petrópolis, Friburgo. E aí você vai ali, área litorânea ali, Búzios, Cabo Frio, Rio das Ostras, Macaé, Campos. Hoje é um centro muito grande, está se desenvolvendo, tem muita gente jogando beach tennis em Campos. Então, quantitativamente, a gente cresceu. Qualitativamente, na minha opinião, para pessoas como Juninho, Júlio, que também é um menino novo que está jogando muito bem, o Cauã e toda essa tropa de meninos, nós paramos. E aí entra o projeto das entidades. Eu, como pessoa, eu não tenho como business, eu não tenho como desenvolver um centro de treinamento ou uma equipe de treinamento de competição para esses moleques, para esses meninos. Ou para essas meninas, tem outros meninos também chegando agora. Esses meninos têm que ter acesso a um treino de qualidade, nem que seja 2 dias por semana. Senão o Rio de Janeiro vai continuar, vai continuar qualitativamente abaixo no que se diz competição de alto padrão. Eu não gosto do alto rendimento, porque eu ainda não acredito no alto rendimento. A gente está começando a chegar no profissionalismo ou perto do profissionalismo agora. Porque alto rendimento é aquele treino para a competição. E só você vive daquilo. Vive daquilo. O profissionalismo como atleta é você viver daquilo. Nós temos poucos hoje e há pouco tempo. Nós temos o Capelletti, que vive disso, temos o André Baran, mas todo o resto dos atletas profissionais, eles vivem de dar aula, meu amigo. Então você não pode dizer que esse cara é alto rendimento, você pode dizer que ele é um jogador de alto nível, ou o melhor nível que nós temos. Mas alto rendimento e profissionalismo são caminhos diferentes de você ser um bom jogador. Alto rendimento é aquele cara que, acorda de manhã, tem a nutrição, tem o treinamento, depois tem a recuperação, tem um almoço que segue O Baran trouxe muito isso, né? Porque ele era atleta de tênis, né? Então eu vejo até uma mentalidade diferente no Baran. Tem uma estrutura, tem um patrocinador. O Baran é o primeiro brasileiro a viajar com um cara que ajuda ele no dia a dia das viagens, que ajuda durante recuperação. Então, o próprio Capelletti. O Capelletti é o primeiro que realmente falou, mas também porque teve estrutura. Teve uma família, um pai, uma academia que falou, não queremos ser ideal, a gente quer que você seja atleta. Leva a nossa bandeira. E desde a minha época, cara. O Capelletti era número 3, 4, 5 Carly, do mundo. Capelletti, Carly, exatamente. Foi a primeira dupla a bater prodígio com jovem. Calbucci e Garavini. Exatamente. No ápice do Calbucci e Garavini, né? Você tem que entender. Eu competi de 2010 a 2014, início de 2014, o Capelletti já viajava o mundo, cara. Ele já era top 5 do mundo. E para mim, pessoalmente, pelo estilo de jogo, sempre foi o cara desses famosos que eu tive mais dificuldade de jogar contra. Pelo meu estilo e o estilo dele. Porque é engraçado, né? Tem jogador que às vezes não é o melhor do mundo, mas o seu jogo não entra contra. Então, às vezes tem outro cara que é o top 1, mas se você consegue fechar a porta. Pelo menos fazer ali e de repente, às vezes, morder uma vitória. Então, mas é o encaixe do jogo, é o encaixe do que ele faz melhor, o que você faz melhor. Às vezes o que você faz melhor é o que ele quer que você faça. Então, tem vários encaixes que é um quebra-cabeça que aí começa a entrar o papel do treinador. A gente vê hoje, nos últimos 18 meses, uma grande disseminação do papel do treinador na carreira do Capelletti. O coach, né? O coach profissional, o cara que realmente está ali e ajuda o jogador a se desenvolver. Potencializar o que ele mais em planos táticos. Vai jogar contra tal pessoa. Olha, você precisa fazer isso, aquilo outro, evitar fazer aquilo que é o que ele gosta. Então, esse profissional, e que a gente hoje vê alguns aí, eu acho que o técnico do Capelletti é o Bocelli, que é um cara que eu até tive a oportunidade de jogar uma dupla junto. Você vê o investimento, você tem uma outra escola, você vê o reaparecimento do Paulo Tarzari, que é um técnico, é campeão do mundo, foi top 1 do mundo, mas parou de jogar e foi ser técnico, ser professor de beach tennis e agora está reaparecendo no cenário mundial. Deu um treino de 1 mês agora para a nossa Rafa Milha e a Paty Dias, pré-mundial. Então, você vê hoje o beach tennis criando o seu próprio
universo. Você vê hoje pessoas fazendo gerenciamento de carreira dos principais atletas. Isso é sensacional para o esporte. Não, É sinal de que nós estamos que agora está no caminho certo. Eu acho que o caminho certo, a duros trancos e barrancos, ele foi definido lá atrás quando a gente teve uma entrada de uma entidade máxima a nível mundo. Não vou entrar no mérito se é o melhor caminho ou se não é, mas ali a gente teve, e durante muitos anos foi muita briga, porque quando você tem uma ITF, não vou falar que ela rege da melhor maneira possível, mas ela rege, criou um circuito mundial, criou um circuito, e aí isso transcende, porque as confederações que respondem à ITF compram a ideia do beach tennis. Não vou dizer que fazem o melhor trabalho possível, mas fazem um trabalho. Então isso foi decidido, o caminho correto foi decidido lá atrás. Em 2011, 2010, quando eles resolveram entrar. Hoje a gente vê uma profissionalização do meio do beach tennis. Isso que é interessante. Acho que a profissionalização da profissão técnica, a profissionalização da profissão jogador, a profissionalização de um agente de jogador para ir atrás de patrocínio para que esse jogador consiga ter mais estrutura, e isso vai gerando. Aí esse jogador, com mais estrutura, ele se torna mais profissional e os concorrentes vêm atrás. Então você melhora o nível técnico disso e aí começa a entrar na TV, você começa a ter melhores transmissões, você começa a ter mais dinheiro. Então, o Cosmos Beach Tennis, eu acho que nesse momento está começando a ficar um pouco mais profissional. E a gente precisava disso para esse esporte tão maravilhoso. Nós citamos, você citou, né? Eu também citei alguns nomes. Vou levantar uma bola aqui que é muito polêmica. Ai, papai. Essa é bacana quando termina o play, né? O terceiro tempo ali. A gente fica... Eu gosto de assistir jogo de beach tennis, você acredita? Hoje, quando eu não consigo jogar, boto lá, e hoje campeonato em tudo quanto é lugar, toda hora tem YouTube. E você que está desde muito lá atrás, quem foi o maior jogador, na sua opinião, de beach tennis, que você viu jogar, aquele cara que não só o masculino quanto o feminino? Eu pergunto do brasileiro e do internacional. Para não botar, tipo, só um em primeiro lugar. Então, no Brasil, homem. Para mim, óbvio que eu sou um dinossauro e vejo pouco a nova geração, tenho viajado muito pouco. Mas, para mim, o melhor jogador individual do Brasil, da história, não sei em 10 anos de tempo, porque obviamente tem o próprio Barão que tá voando, mas é o Vini Fonte. Para mim, não tenho... Não é... Eu joguei muito tempo com o Vini, hoje a gente tem uma relação conturbada, mas eu tenho um respeito enorme pelo que o Vini trouxe pro beach tennis, a forma que ele trouxe. Ele joga um beach tennis diferente do que os italianos jogavam, a forma que ele viu o beach tennis era diferente, o que ele investiu de tempo e vida para ele virar o Vini Fonte. Isso para mim é um case. Quem sabe um dia ele vai escrever um livro e as pessoas vão saber o que é, como ele lutou para chegar onde ele está hoje. Então, individualmente, o que ele fazia com a bola naquele momento lá atrás, que a gente não tinha informação, não tinha acesso a material, não tinha, e tudo que ele conquistou até hoje, e se manter ainda até hoje, eu defendo que o Vini Fonte é o melhor jogador brasileiro de todos os tempos. Feminino, eu gostaria de... Eu acho que em termos de resultados, e de novo, porque eu sou um tiranossauro, eu gostaria de citar os grandes resultados que a Joana e a Samantha tiveram juntas, porque o indivíduo num jogo de dupla é só o indivíduo. O time é mais importante. Então, a Joana e a Samantha conseguiram coisas inéditas, mas aí espero que me permitam isso, que me respeitem, por isso é uma opinião minha. A melhor jogadora individual do Brasil de todos os tempos, para mim, é a Rafa Miller. Tá? De novo, a história ainda está sendo escrita, a gente vai vendo um dia atrás do outro. Mas... Não, e pode ser que amanhã você mude de opinião. Perfeito, isso que é legal. Eu respeito demais a Joana e a Samantha, mas individualmente eu sou fãzaço da Rafaela Miller. Eu acho que a Rafaela Miller é uma jogadora completa
e ela é uma jogadora. E aí vamos falar de mundo. Por que eu tô falando desse termo é uma jogadora? Falar de mundo, pra mim, eu acho que seria injusto eu falar que existe um cara melhor do que o outro. Os dois, pra mim, que formaram a melhor dupla de todos os tempos até hoje foi o Calbucci e o Garavini, e se completavam. Pra mim, o Garavini é o super-homem do beach É o tennis. Puma. É o Puma, mas o que ele fazia no auge, óbvio que era um outro beach tennis, era pra mim quase que um sonho, uma utopia o que ele conseguia fazer na realidade. Só que existe uma contraparte, que é o Calbucci. E o Calbucci talvez seja o cara que mais entenda de beach tênis, taticamente, tecnicamente. E o Calbucci tem um ingrediente que é esse ingrediente que eu dou para Rafa, que é a parte de ser jogadora. É aquela pessoa que no momento mais difícil do jogo tem a capacidade e discernimento de estar lúcido. Não é que ele vai ganhar sempre, mas ele está lúcido e opta pelas melhores jogadas ou consegue tirar o melhor dele mesmo no momento mais difícil. Então, para mim, o Calbucci completava uma parte do Garavini, o Garavini completava outra parte do Calbucci. Então, é difícil eu falar qual dos dois eu gosto mais. Mas, de novo, a história está sendo escrita. Tem, desde 2010 que eu jogo o circuito mundial, a gente tem um menino que está nesse meio e que hoje é uma dupla quase imbatível, que é o Michele Capelletti. Então, eu tirar o Capelletti da equação é uma covardia, porque o que ele fez em 10, 12 anos de beach tennis e continua fazendo, e vai fazer por muito mais anos, que é um menino novo, acho que não tem nem 30 anos ainda, é covardia. Mas se eu tivesse que optar, eu vou te pedir dois. Eu iria Calbucci e Garavini. É impressionante você falando, que eu faço a leitura muito parecida com a sua. O Calbucci joga de terno, né? Ele não sua, ele não se joga no chão e faz parecer fácil. Parece que a raquete dele tem um imã, o cara bate, a bola bate na raquete dele e volta. Aí é que entra a parte tática. O beach tênis, se você joga uma determinada bola em um determinado local, essa bola que você jogou, dependendo de onde você joga, ela tem 66% de chance de voltar em determinado lugar. E o Calbucci, para mim, taticamente, é um dos caras que, talvez o cara, não vou nem falar um dos, o cara que mais entende desse xadrez que é o beach tennis. E é por isso que nós temos a impressão de que a bola vem para ele. Entendeu? Eu tive a oportunidade em Copacabana, quando ele lançou a academia dele, ele estava dando aula para alguns professores, né, para alguns atletas que iam se tornar professores. Então eu fiquei sentado ali e a leitura é impressionante. Então, para quem está começando agora o beach tennis, para quem está tendo a oportunidade de ver, porque hoje é mais fácil, às vezes a gente vê os jogadores europeus, principalmente, jogando, né? E os caras sabem onde a bola estão, justamente por isso, porque é combinado. É um jogo de xadrez Sim. que é amarrado. Sim. A bola vai vir, eu vou jogar ali, o cara vai fazer isso, eu vou fazer um movimento para frente, Perfeito. tudo, né? E é onde entra a figura do coach. Perfeito. O Garavini, cara, para mim é disparado. Era o que eu assisti todos os jogos do Garavini 1 milhão de vezes. Que bom. E eu tive uma experiência com o Garavini na ida para João Pessoa que foi maravilhosa. Eu tentando falar italiano. Eu fiquei uma mistura de Joel Santana Nossa. com Wagner Moura, tentando falar com Garavini. E tive uma experiência onde a gente se encontra, falo com ele de vez em quando pelo Insta. É aquele tipo de jogador que, infelizmente, é lesão também, muitas lesões no joelho. Cara, o que aquele cara fazia em quadra Não, sensacional. era louco. Eu acho que tem alguns nomes que eu acho injustiça, gente. Obviamente não dá para citar todos. É porque a pergunta é sempre quem foi o melhor, mas a gente não pode deixar de falar de Luca Meliconi. E o Cramarosa, que abandonou? Foi muito pouco, mas jogava também. Mas eu adoro o Cramarossa. Talvez uma das maiores vitórias que eu tenha tido na minha carreira foi contra o Cramarossa. Foi a minha primeira final de G1. Foi contra o Cramarossa. Eu ganhei do Cramarossa na semifinal
e fomos pra final. Mas eu não colocaria no mesmo nível de longevidade, não. de Mas era um sucesso. talento absurdo. Um cara do meu tamanho. Consegui, o pelo amor de Cramarossa, Deus. cara. O Cramarossa é um gênio. Eu não posso esquecer do Luca Meliconi, a gente não pode esquecer do Gambi. Feminino, a gente não falou da Baqueta. A Baqueta foi uma menina que jogava demais beach tennis. Atualmente, a gente fala da Rafa, mas a gente não tem como não falar da Júlia, Nicole, da de Júlia Gaspari. Que as outras são muito boas, da própria Daina. No Brasil tem essa menininha de 16 anos, A Marquezine. Marquezine, que é Fenômeno. um fenômeno. Mas a gente não pode deixar de falar de Gaspari, Daina. Tinha a alemã que fez uma dupla durante muito tempo. Não, mas não dá pra botar nesse nível. Não dá. Maraik. Joga, foi número 1 do mundo, inclusive. Mas na minha opinião, minha humilde opinião, Sim. não dá pra botar nesse grupo. E também não dá pra gente não falar de Brasil e não citar Marcos Itales. Né? A gente citou Joana, Samanta, Flávia. Tem outras muito boas jogadoras. A Rafa, como, na minha opinião, individualmente é a melhor de todos os tempos. Mas não dá pra gente não citar Marcos e Thales, que hoje o Thales é ainda top 10 do mundo. Tá lá junto com o Vini, um tiranossauro do beach tennis, tá lá com o Alan agora e formam aí talvez a melhor ou segunda melhor dupla do Brasil no momento. Mas o Marcos e Thales, como grande dupla do Brasil, como a primeira dupla que realmente jogou o beach tennis italiano no Brasil. Porque Vini e eu, a gente não jogava o beach tennis italiano, jogava um outro beach tennis que deu certo, mas o Marcos e Thales realmente jogam e jogavam um beach tennis italiano, então a gente não pode esquecer. E se eu esqueci alguém aí, eu peço desculpas, mas respeito todos eles. Não tem como lembrar de todo mundo. Sim. Né? E a pergunta foi quem eram os melhores para você? Tem pessoa que vai discordar, pessoa que vai concordar. E em relação à feminina, também acho que a Rafa, ela conseguiu pegar um pouco de cada, sabe? E você tocou no principal, entende o jogo como poucas pessoas. Perfeito. Então isso coloca um pouco mais à frente. Perfeito. Porque não é só físico. O jogo é muito mental. Mas é por isso que a gente vê, as pessoas perguntam, o cara joga tão bem quanto? Joga. Tecnicamente, tem gente que não aparece aí, que perde numas quartas, final, oitavas, que joga tão bem quanto os melhores. Mas por que sempre tá lá as 3 ou 4 mesmas duplas? Porque o mental deles é mais forte que os outros. E aí entra uma nova característica que a gente, até pouco tempo atrás, quase não se falava, que é a parte do treinamento mental, a preparação mental desses jogadores. A gente não tocava nisso falando de beach tênis. O tênis já é uma coisa que existe há mais tempo, mas que também o treinamento mental começou a ser muito enfatizado de 10 a 15 anos para cá. Então a gente vê ali, eu tenho um preparador físico, mas sempre tem alguém ali, um coach, um técnico que ajuda a desenvolver a técnica, mas também a parte mental do jogador. E hoje a gente vê profissionais dessa área. A gente vê um novo nicho que está aparecendo, temos profissionais muito bons nessa área que estão começando a emergir, estão começando a E a olhar para o surgir. beach tênis. Exatamente, em tentar adaptar até para treinar os mais jovens, né? É interessante que a maior parte dos grandes jogadores de beach tênis ou já passaram dos 30, né, os principais jogadores do mundo, ou já passaram dos 30 ou estão beirando os 30. Por que os caras de 18 ainda não estão? Do mental. Tecnicamente, eles são muito bons, talvez taticamente possam desenvolver, mas se não tiver um mental, eu sou capaz, olhar pro ídolo e falar, eu tô na quadra com ele, eu posso ganhar dele. E não é só isso, o mental é muito mais profundo do que isso. Então, se eu posso dar um conselho hoje para treinadores, para jogadores... Não, conselho você vai olhar para lá. Já estamos, infelizmente, nós temos que chegar ao fim, mas a gente sempre termina aqui pedindo para dar um conselho. Conselho principalmente para essa molecada, embora tem uma garotada aí que joga demais. E a partir do momento que eles conseguirem unir o que eles conseguem fazer, a aptidão física, né, com a mão boa, né, que tem que ter mão para jogar. Quando tiver com mental, eles conseguem ganhar um jogo, mas perdem mais do que ganham. Então, a partir do momento que eles conseguirem alinhar isso aí, vão... Você tem hoje vários jogadores que são muito fortes mesmo, tecnicamente, fisicamente, mas que ainda falta
talvez o terceiro ingrediente ou a mistura dos três, né? Não adianta você ser forte mental e ser fraco fisicamente. Não adianta ser forte fisicamente e não ser muito bom tecnicamente. Aí tem a parte tática que também faz diferença. A galera acha que não faz, mas faz muita diferença. Você corre menos, a sensação de que a bola vai na direção do cara, não é à toa. Isso é tática. Isso é onde eu bato a bola, eu sei mais ou menos onde ela vai voltar. Obviamente, existem as bolas que são aquelas mágicas que o cara acerta uma quina da quadra e não tem o que fazer. Mas tudo isso, aliado, eu gosto de 4 pilares, né? Eu gosto de brincar que a gente tem 4 pilares para construir. É a parte técnica, é a parte física, é a parte mental, é a parte tática. Não nessa ordem necessariamente. Depende do que você, do teu material humano ali, quando você recebe um atleta. O que eu acho que a gente precisa ter mais respeito com o esporte beach tennis. Não estou falando só de treinamento para profissional. Estou falando para você que está começando a dar aula de beach tennis, para você que está começando a mudar a tua vida por causa do beach tennis. Estuda um pouco o beach tennis. Vai procurar um curso de capacitação, tem vários no Brasil muito bons. Vai estudar um pouquinho o beach tennis para você ensinar direito o beach tennis, a pessoa que você está dando aula, parar de se machucar e achar que beach tennis é oba-oba. Beach tennis é uma atividade física, a gente tem que ter respeito com essas pessoas. E eu acho, você que dá treino para jogadores de competição, não acho que você é capaz de ensinar todas essas 4 coisas que eu acabei de citar. Crie equipe multidisciplinares para tratar os seus jogadores de competição. Traga um preparador físico que tope o desafio, traga alguém que possa trabalhar o mental deles. E se você é bom tecnicamente, você pode trabalhar o técnico e a tática, mas não acho que você pode trabalhar todos os fundamentos que precisa para um atleta chegar lá e despontar a nível mundo e nível nacional. Por favor, respeita um pouquinho mais o beach tennis. É o nosso esporte e é o esporte que está mudando a vida de todos nós. Poxa, respeita o beach. Sensacional. Hoje, sem dúvida, é o maior episódio, porque falar de beach tennis, falar com você que gosta da resenha, se deixar a gente passava ainda da hora. Então, assim, um orgulho muito grande pra gente, uma honra. E você é o primeiro do beach tennis. Espero que mais pessoas venham para agregar. O objetivo aqui nosso é dar voz aos bons. Não existe verdade absoluta nenhuma aqui, né? A gente dá o nosso ponto de vista. Pode ser que amanhã você venha, ano que vem, e volte com outro pensamento. E se voltar, que o esporte esteja muito maior, que o esporte é maior do que qualquer atleta, maior do que qualquer clube, né? A gente, se cada um fizer a sua parte, como você falou, esse esporte aí vai mudar a história do Brasil. Eu tenho uma tese que o beach tennis é o esporte. Obviamente que muita gente fala que eu sou um pouco utópico, mas que o beach tennis pode sim ajudar a diminuir o sedentarismo no brasileiro. A gente tem uma população hoje que é obesa. Eu sou um deles. E eu espero que o beach tennis me ajude a voltar a deixar de ser obeso. Mas eu acho que o beach tennis, pela facilidade, e eu gosto de falar, o beach tennis é um esporte alegre. Pela alegria do beach tennis e toda a situação que vem de você fazer uma atividade física, o beach tennis pode mudar e tirar as pessoas do sofá para fazer uma prática de esportes ao ar livre ou até indoor. Então, para você político, para você responsável por centros de esporte, o beach tennis precisa ser implantado na sua sede, na sua cidade, no seu estado, de forma agradável para que as pessoas possam se sentir bem e tenham coragem de sair daquele sofá e vir e se sentirem capazes de fazer um esporte. É a minha opinião e quem sabe um dia pode ser concretizado. Sensacional. Muito obrigado. Chegamos ao fim. Gui Prata, multicampeão. Como já é de costume, deixe as suas perguntas aqui embaixo. As melhores perguntas, as 3 melhores perguntas, ele vai responder com o maior carinho. Eu sou o Quinho, esse é o canal Barbeiragem. Aqui o seu sonho nos motiva. Fiquem com Deus!